Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Paula do Chuva aos Sedentos e estou aqui hoje para mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Rebeca. Então, roda a vinheta! Levarei chuva aos sedentos, levarei água àqueles que têm sede, levarei cura aos enfermos. Rebeca tem o seu nome de origem hebraica e significa aquela que une. A história dela começa lá em Gênesis capítulo 24, quando Abraão chama o seu servo e fala para ele buscar uma esposa para Isaac lá na sua terra natal. Quando esse servo chega lá, ele ora ao Senhor e pede para Deus uma direção de como seria que encontraria essa mulher. E então, terminada a oração, chega uma mulher para tirar água do poço. Essa mulher era muito bela e o nome dela era Rebeca. Quando ela pegou a água ali com o cântaro, o servo de Abraão olhou para ela e falou assim: me dá um pouco da sua água. Ela catou, deu água para esse servo e após dar água para ele, ela viu que também existiam camelos ali com ele. E ela serviu também os camelos. E é interessante que ela tinha um coração assim muito bondoso, com muita compaixão pelas pessoas, porque provavelmente tanto ele quanto os camelos deveriam estar com uma aparência bem de cansaço, porque eles estavam numa viagem bem longa. E esse servo, quando ele viu ela entregando água para os camelos, ele olhou, ele ficou ali olhando ela trabalhar, e ela deveria trabalhar muito, porque imagina comigo, trazer água para camelos deve ter sido algo bem complicado, porque o poço, estudos dizem que haviam degraus para chegar até o poço, porque quanto mais baixo eles conseguiriam tirar melhor a água. E para ela tirar essa água, eu fico imaginando quantos cântaros de água ela precisaria servir para aqueles camelos. Tem até um vídeo da Raquel Pessoa que ela descreve bastante curiosidades sobre Rebeca. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar vendo também o vídeo dela. Tem bastante coisa legal para vocês pegarem lá. Enfim, após dar água para esses camelos, o homem pegou e entregou para ela alguns objetos de valor, né? Alguns brincos e tal. E aí ela pega e oferece ainda a sua casa para o servo poder descansar. Gente, olha que interessante. Ela serviu aquele homem que ela não conhecia e, além de tudo, ainda ofereceu a sua casa e espaço para pastagem para os camelos. Interessante o quão o coração dela tinha compaixão por aquele homem que ela nem conhecia. Quantas de nós, se algum homem viesse pedir, por exemplo, vamos nos colocar no lugar dela, tá ali com o cântaro pesado, porque um cântaro cabia bastante água. Então pensa, alguns litros de água já pesava, imagina o peso mais do cântaro. E aí ela ainda catar essa água e ia levar lá para sua família. Mas o homem vem, pede para ela a água, ela serve ele e mais os camelos. Ou seja, ela era uma mulher muito trabalhadora, ela se dedicava muito. Ela poderia muito bem olhar e falar assim: pega você a água, ou eu vou dar água pra você, mas não falava nada dos camelos. Só que isso era algo que tinha dentro do coração dela, o coração de servir, e nós precisamos aprender isso com ela. Servir sem reclamar, servir sem ficar medindo esforços, servir indiferente da circunstância, porque aquele homem provavelmente era muito mais forte do que ela. Mas mesmo assim, ela fez, ela poderia muito bem ter dado a água pra ele e depois falou pra ele: agora você vai lá pegar a água lá pros seus camelos, eu empresto o cântaro pra você. Mas não, ela catou e foi servir aquele homem que ela nem conhecia. Quantas de nós, muitas vezes um filho, um marido, alguém pede alguma coisa e às vezes a gente ainda fica, né? Então, esse é um grande exemplo pra gente seguir. De nós servirmos, sermos trabalhadoras, sermos mulheres que se dedicam, né? Porque ela, indiferente se ela era uma mulher ou não, ela fez o melhor que ela podia ter feito. Enfim, após eles terem bebido ali, ela o levou até a sua casa. Chegando na sua casa, ele conheceu a família, tal, ele contou
como é que foi essa história de conhecer a Rebeca, a oração que ele fez ao Senhor, tal. Tá tudo lá descrito lá na Bíblia. Corre lá em Gênesis 24 que vocês vão ver certinho a história dela. Aí o homem olhou para a família dela e falou para ela que ele veio para buscá-la para ser esposa de Isaac. E ela de prontidão, ela já olhou e falou assim: não, eu vou com você, né? Ela poderia muito bem pensar, poxa, eu vou para uma cidade que eu não conheço, um lugar que eu não conheço, pessoas que eu não conheço. Aqui eu tenho minha mãe, meu pai, a minha família, as minhas coisas, né, a minha casa. Eu vou para um lugar que eu não conheço, as pessoas não sabem quais são os meus costumes. Eu não sei se eu vou sofrer lá, se eu não vou sofrer, se meu marido vai ser bonito, se meu marido vai ser feio, se meu marido é muito bom ou se ele é ignorante. Eu não sei como é que ele é, como é que eu vou para lá? Mas o coração dela estava tão voltado a Deus que ela compreendeu que aquilo era realmente uma direção de Deus sobre a vida dela. E quando Deus nos traz uma direção, nós precisamos entender essa direção e obedecer. Simplesmente obedecer sem discussões. Se ela tivesse olhado e falado assim, eu vou pensar, ela poderia ter perdido a bênção dela. E nós vemos que o casamento dela foi abençoado, né? Então, ela aceitou esse convite e ela foi se encontrar com Isaac. Chegando lá, ela viu Isaac, cobriu o seu rosto e tal. Ela era uma mulher muito bonita, ela era virgem e ela era uma mulher assim dedicada, como eu já falei, era uma mulher trabalhadora. Ela tinha o coração voltado a servir. E aí, Isaac a conheceu e acabou casando com ela. Após o casamento, tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E é interessante que ela era uma mulher também estéril, assim como Sara, né? Grandes mulheres lá no passado, elas tinham esse problema de esterilidade. E ela era estéril. Rebeca e seu esposo Isaac oraram, pediram ao Senhor um filho e Deus mandou 2 filhos, né? Gêmeos. E esses gêmeos tinham umas briguinhas dentro do útero. E durante essas briguinhas, Deus falou para ela que o filho que nascesse primeiro iria servir o filho que nascesse depois. Embora gêmeos, um iria ter que sair primeiro. Então, o mais velho iria servir o menor. E ela guardou isso no seu coração. E aí, quando nasceu Esaú como primogênito e Jacó como segundo filho. E aí é interessante que o coração de Rebeca ficou junto com o coração de Jacó. Ela amava muito mais a Jacó do que a Esaú. E então, o coração de Isaac era voltado para Esaú. Então era meio que uma certa rivalidade em família, sabe? Algo assim que um amava mais a um, o outro amava mais o outro. E os filhos com aquela certa rivalidade desde o ventre. Com o passar do tempo, ela não soube amar os 2 filhos da mesma forma. Nós, como mães, precisamos amar os filhos, os nossos filhos em geral, da mesma forma. Eu sei que existe aquele filho que ama mais, aquele filho que se dedica mais a você, aquele filho que é mais companheiro, que é mais bonzinho, que é mais educado. E tem aquele filho que é mais bagunceiro, mais agitadão, né? Mas nós devemos amá-los da mesma forma. Eu sou mãe de 2 filhos. Um é mais agitado, o outro é mais tranquilo. O mais agitado é mais amoroso, o mais tranquilo né, quer um carinho, mas não é tão carinhoso. Então, eu sei que é mais difícil de ponderar, mas nós precisamos aprender a amá-los da mesma forma. Eu os amo da mesma forma. É claro que existem diferentes formas da gente amá-los, mas o amor é o mesmo. Eles são meus filhos, então eu vou amá-los. Não era bem isso que ela fazia diferença entre eles. E essa rivalidade, creio eu, que foi aumentando com relação a isso. Um erro fatal, um erro complicadíssimo ela teve. E aí, quando eles cresceram, a rivalidade era tanta que chegou um dia que Esaú acabou vendendo a sua primogenitura para Jacó e passou mais um tempo. Chegou a hora do pai abençoar o filho mais velho. Quando Isaac chamou Esaú e falou para ele: olha, vai lá e prepara um animal pra eu poder te abençoar e tal. Ele correu para fazer isso. A mãe escutou, chegou e falou assim: filho, vem cá. O mais querido, né, Jacó, falou: Jacó, vem cá.
Pega lá um animal que a mãe vai preparar pra você e você vai levar e vai se passar pelo seu irmão. A gente vai pegar umas peles, porque o irmão era mais peludo. A gente vai colocar umas peles e a gente vai enganar seu pai. Seu pai não tá enxergando mesmo? Ela fez algo assim completamente errado. Primeiro, ela fez essa diferença entre os filhos. Depois, ela veio com esse grande problema de querer enganar o marido. Gente, se Deus prometeu algo sobre as nossas vidas, nós devemos esperar o tempo dele. Quantas vezes Deus prometeu algumas coisas para as pessoas e as pessoas, ao esperar, receberam uma bênção enorme? É o caso, por exemplo, de Abraão. Abraão teve a promessa teve o filho da promessa, e aí Deus pediu esse filho, ele olhou, foi sacrificar o filho. Quando ele chegou para sacrificar o filho, o que aconteceu? Tinha um animalzinho lá e ele sacrificou o animalzinho porque Deus mostrou que era um animalzinho. Então Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. No último instante Deus poderia mudar tudo, mas o coração dela foi: eu vou ajudar, Deus já tinha me mostrado que era isso, então eu vou fazer, e se tiver alguma maldição que recaia sobre mim. E é interessante que após a bênção de Jacó, assim que Isaac abençoou Jacó teve que fugir, porque Esaú veio e ficou furioso com ele. Falou assim: você está me roubando a primogenitura e tal. E embora ele tivesse vendido, ele se sentiu traído. E aí então Jacó teve que fugir dali. E a mãe, Rebeca, estava ali com a família. Em certo momento aconteceu tudo isso. Ela, durante a vida dela, ela foi se deslizando. Ela era uma mulher que tinha um coração muito bom. De repente ela decidiu amar mais do que um do que o outro. Então ela já fez a diferença. E quando chegou na hora da bênção, ela mentiu para o marido, ensinou o filho a mentir para o marido. E aí ela acabou perdendo esse filho, porque o que aconteceu? Após a bênção, Jacó fugiu, e quando ele fugiu, Rebeca não viu mais. Passou um tempo, Esaú acabou trazendo muito desgosto para os pais, porque se envolveu com mulheres ali da região onde eles moravam, e eram mulheres que não agradavam a Deus, então ele trouxe muita tristeza, tanto para o pai quanto para a mãe. Então Rebeca sofreu demais, e Rebeca já não tinha ali Jacó do lado dela. Passou um tempinho, o esposo faleceu, Isaac faleceu. Então eu fico pensando, uma mulher que começou a vida assim, com muita alegria, sendo obediente, sendo direcionada por Deus, acabou ali a vida sozinha, triste, né? Então nós vemos um coração ali que acabou sofrendo. Ela acabou sofrendo por causa do erro dela, por causa da falha que ela cometeu. E muitas vezes nós começamos a nossa vida assim, seguindo a Deus, obedecendo, servindo, se entregando. De repente a gente começa a dar um deslize aqui, um deslize ali, e acaba caindo. Então vamos ter o coração firmados no Senhor, que nós possamos aprender com Rebeca a ter um coração segundo o coração de Deus, ser obediente, servir, né? Servir mesmo de verdade. Eu sei que muitas mulheres a gente fala assim: serviço de casa nunca acaba. Realmente, serviço de casa nunca acaba. Eu tenho 2 crianças pequenas e o serviço de casa parece que dobra. Você acaba de limpar, daqui a pouco tá tudo sujo de novo. E muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, mas se nós temos ali a bagunça ali em casa, a sujeirinha ali em casa, é sinal que as crianças estão bem, que está tudo bem. E nós temos fôlego de vida, nós temos o fôlego de Deus para poder fazer novamente, cuidar novamente, amar ainda mais os nossos filhos. Então que nós tenhamos esse coração bondoso, um coração que serve, um coração que se dedica, trabalhador, que se envolve com as coisas de Deus, que entende a direção que Deus dá sobre as nossas vidas, que foi o que ela fez lá atrás. Ela entendeu a direção que Deus estava dando para ela, de ir até lá e casar com um homem que ela nem conhecia, numa terra que ela não conhecia ninguém. Que nós tenhamos esse coração, e um coração que não faz diferença entre as pessoas, que não faz diferença entre os filhos, que ama a todos e os envolve a família e cuida da família. Creio eu que ela era uma mulher que cuidava muito ali da casa, dos filhos. Mas o que acontece? Ela acabou se escorregando. Então, que nós não tenhamos esse coração que chega no momento a gente ama mais a um do que a outro, faz diferença, e no final das contas ainda acabou traindo o marido, que era alguém que ela amava, era alguém que Deus tinha entregado nas mãos dela como um presente de Deus. Que nós tenhamos esse coração obediente, que serve ao Senhor, que não tenta viver com enganação, que tenta viver com diferenças, fazendo diferença entre as pessoas.
nós tenhamos esse coração voltado a Deus, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também ouçam essa palavra. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo, o seu comentário é muito importante, tem muitas outras coisas interessantes sobre Rebeca, se você puder, comenta aqui embaixo, esses comentários fazem muito bem pra gente, pra quem tá lendo, então comenta aqui embaixo, a gente gosta demais de ler os comentários de vocês, a gente lê todos. E se inscreva também no nosso canal para receber as notificações assim que sair vídeo novo. Eu quero levar chuva aos sedentos, que você também leve. Deus te abençoe, um grande beijo e até a próxima. Tchau!